Graças a Paz, meus irmãos. Tava meditando, na palavra do Senhor esses dias e o Espírito Santo ele me levou a lembrar de quando, da minha conversão, de tudo que o Senhor já realizou por meio da minha vida e que hoje, depois de convertido, eu consigo enxergar a mão de Deus, sobre a minha vida. Com sua infinita misericórdia, sua graça disponível, que esteve a todo momento disponível para mim. E eu enxergo tudo que Deus fez, com o único propósito de resgatar minha alma. E estava meditando sobre isso e meditando sobre o porquê o ser humano ele é tão duro para entregar a sua vida a Cristo, para reconhecer o plano de Deus na nossa vida. Como é duro o coração do ser humano para enxergar isso. Algumas passagens bíblicas vão falar que o próprio Deus é quem, primeiramente, ele se move em nossa direção para assim podermos enxergar essa graça disponível. Para assim o ser humano conseguir, só assim o ser humano consegue de fato se converter ao Senhor. A gente vê na passagem lá onde o próprio Jesus aparece lá em visão a Saulo, no momento, no caminho de Damasco, e aparece a ele e questiona o porquê ele está perseguindo os cristãos e explica para ele que ele não persegue os cristãos, mas persegue a ele próprio, ao próprio Deus. Então ali ele fica cego. A gente conhece a passagem, que o próprio Jesus envia um servo de Deus, Ananias, para ir lá orar por Paulo. E ali naquele momento as escamas dos olhos de Paulo elas caem, ali ele enxerga, enxerga Deus, enxerga o verdadeiro Cristo. E a partir dali começa a agir como uma nova criatura, deixando tudo que ele já havia feito para trás e a partir dali agindo como uma nova criatura. E é essa passagem que às vezes nós, como cristãos, não entendemos, mesmo a gente já tendo passado por essa situação. Antes da gente se converter, a gente também era dessa forma. Estou falando aqui para pessoas que um dia se converteram, não aquelas que vêm de berço, berço de família evangélica com base cristã e que recebeu uma educação cristã desde o início, do seu entendimento como pessoa, como ser humano. Mas eu falo aqui para pessoas que realmente passaram por essa transformação, que viveram parte de sua vida perdido, e em um certo momento encontram a Cristo, se convertem, assim como eu e assim como muitos de vocês aí, creio, que estão assistindo esse vídeo. E aí eu me questionava e o Espírito Santo ele bradava no meu coração e começou a me levar lá para o Egito, no Êxodo, e assim eu pude compreender um pouquinho, o Espírito Santo ministrando ao meu coração. E a gente vê que isso acontece também, é bíblico, lá com Faraó. Então Deus ele deseja libertar o povo do Egito e envia Moisés e Faraó ele endurece o coração e não liberta o povo. E Deus manda as 10 pragas, não é isso? E Deus envia 9 pragas e Faraó continua endurecendo o coração. E é interessante que se a gente for analisar essas pragas, a cada praga, desde a primeira até a nona, a cada praga Deus enviava, Faraó ele sentia a consequência daquela punição de Deus por meio da praga, e ele chamava Moisés e dizia: não, clame aí ao seu Deus, diga a ele que tire esse castigo, que eu vou libertar o povo. E aí Moisés clamava a Deus e Deus tirava a praga, as consequências sumiam. E aí Faraó fazia o quê? Novamente endurecia o coração e não libertava o povo.
E assim somos nós, seres humanos, em relação a Deus. Quando a gente está passando por uma dificuldade, está passando por um tempo difícil, por N motivos, por doença, por crise conjugal, por dificuldade com os filhos, no trabalho, independentemente do que for. Quando a gente se encontra em uma situação difícil, a gente se apega a Deus, a gente faz promessas para Deus, a gente cogita até o fato de se converter, entregar a vida ao Senhor, mas quase que totalmente das vezes, quando a situação difícil ela passa, a gente volta às antigas práticas e esquece o que Deus fez na nossa vida, não é verdade? Eu muitas vezes já agi assim dessa forma, creio que você também. E aí é interessante, porque durante as 9 primeiras pragas, Faraó ele age assim. Quando ele sente a dor, ele se volta para Deus. Quando a dor passa, ele volta à sua prática pecaminosa, à desobediência ao Senhor. E aí eu pude perceber que na 10ª praga, a gente percebe que Faraó, ele sente na pele o sangue, o seu sangue é derramado. E a dor é muito mais profunda. A dor é íntima, a dor é hereditária, a dor é real. A dor é infinitamente maior do que ele já havia passado nas 9 pragas anteriores. Por quê? Porque Deus toca no seu filho. Então Deus fala com Moisés, está aqui no capítulo 11, Êxodo capítulo 11, a gente pode ler aqui no versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Ou seja, Deus avisando a Moisés, já foram 9 pragas, ele não libertou o meu povo, mas agora eu vou enviar uma, que agora ele vai libertar. E é o que é que Deus faz? Mata todos os primogênitos do Egito. Ou seja, todo filho mais velho, ele morre. E aí depois que Deus mata todos os primogênitos, Faraó liberta o povo de Deus. Por quê? Porque ele sente a dor da perda do seu filho. E o ser humano, ele, em quase sua totalidade, ele é dessa forma. A dor do outro, ela não importa muito. O que importa muito é a minha dor. Eu só dou importância a uma situação quando eu sinto a dor. Não é isso? Então, foi isso que aconteceu com o Faraó. Quando ele sentiu a dor, ele sentiu a dor, de fato, uma dor grande, da perda do seu filho. Ele, naquele momento, ele entende que precisaria obedecer ao Senhor. E aí o Espírito Santo me fazia refletir, Então, por que o ser humano ele não entende o que está na Bíblia, ele não aceita esse Deus maravilhoso que elaborou um plano de salvação maravilhoso para a nossa vida? Porque a vinda de Cristo, ela não é iminente, não é para hoje. Ela é iminente no sentido de Jesus Cristo prometeu que iria voltar e iria arrebatar a sua igreja e levar para o céu. Isso é uma promessa do próprio Jesus para nós, crentes cristãos, e essa promessa há de se cumprir. Mas também a gente vê na Bíblia que existem inúmeros sinais que antes da vinda de Cristo terão que ser cumpridos. E a gente sabe que a volta de Cristo não vai ser agora, porque existem sinais ainda a serem cumpridos. Então não é agora. Então o ser humano ele sabe que Jesus não vai voltar agora. Essa promessa ela vem desde o primeiro século, quando Jesus Cristo, antes de ser crucificado, antes de subir aos céus totalmente, após ressuscitar, ele disse que voltaria. Então os cristãos eles começam a pregar a volta de Cristo desde o primeiro século,
começam a pregar a volta de Cristo. E até hoje pregamos a volta de Cristo, e até hoje Cristo não voltou. E isso faz com que o ser humano ele entenda que ele tem tempo. Ele entenda que tem tempo. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir a palavra, que eu gosto de ir para a igreja, que eu gosto de ter comunhão com os irmãos, mas na hora de eu me abster dos meus desejos carnais, do pecado, eu não quero. Quando é na hora de eu viver para Cristo de verdade, eu não quero, porque eu tenho que fazer muita renúncia. E porque também Cristo não vai voltar agora, eu ainda tenho tempo, eu posso viver toda a minha vida. Lá quando eu tiver meus 50, 60 anos, eu me converto, entrego minha vida e vou para o céu. Mas a gente tem que pensar também uma coisa, que existem duas formas de Jesus Cristo voltar. Que é no dia glorioso, lá quando ele ascendeu aos céus e de fato voltar e a igreja subir junto com ele para a eternidade, ou quando você falecer. Então essa é a segunda forma de Jesus Cristo voltar para você. Hebreus 9:27, ele vai dizer lá que ao homem só cabe o direito de morrer uma única vez. A partir de que o homem morre, segue-se o juízo. E qual é esse juízo que será seguido? É o julgamento de toda a sua vida que você viveu até a sua morte. Ou seja, você morreu convertido, servindo ao Senhor, cristão, seu juízo vai ser seguir para o céu com Deus para a vida eterna. Chegou seu último dia de vida, você morreu, mas não era cristão, vivia em pecado, vivia da maneira que desagrada ao Senhor, conforme diz a Bíblia. Seu juízo é condenação eterna, inferno, junto com Satanás e seus demônios. Então, a vinda de Cristo, ela tem que ser uma urgência na vida do ser humano. Apesar dos sinais bíblicos ainda não se cumprirem em sua totalidade e não ser uma iminente volta de Cristo voltar hoje ou amanhã, né? Mas essa tem que ser uma urgência que precisa ser gerada no coração de todo ser humano, de viver para Deus, entender o plano que Deus criou desde a fundação do mundo, né? Já sabendo que o ser humano iria se voltar contra o Senhor, iria pecar, iria desobedecer, e por amor à sua criação, desde antes da criação do ser humano, Deus já criou um plano perfeito para a nossa salvação, entregando o seu único filho por amor a nós, sua criação. Então nós precisamos viver com essa certeza de que Jesus vai voltar a qualquer momento. E mesmo nós cristãos precisamos andar com essa fé. Precisamos andar com essa fé mesmo cristãos hoje, porque a própria Bíblia diz que a graça ela pode ser perdida, a salvação ela pode ser perdida. Então aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é verdade? Então, isso é uma palavra para você que já é cristão, para que você continue firme, continue de pé, continue buscando ao Senhor e tendo no seu coração a importância da iminente vinda de Jesus Cristo para nos levar junto com Ele à vida eterna. E você que por acaso caiu nesse vídeo e não é cristão, entenda que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, que é de salvar a sua alma, levar você para o céu, viver eternamente com Cristo. A Bíblia diz que após a gente morrer, após essa vida, teremos uma vida eterna com Deus, e lá no céu, lá na Nova Jerusalém, que já foi preparada para nós desde a fundação de todas as coisas, já foi preparada para nós. Então lá não haverá choro nem tristeza, não haverá nada de mal que existe aqui nesse plano. Então
Vale a pena você abrir mão dos seus desejos, dos seus pecados por um breve momento aqui nessa vida para viver uma eternidade com Deus. Amém? Essa é a palavra que eu tinha no meu coração para você. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.